Bom, gravando de novo depois do intervalo. Gente, opa! Entrou mais gente, beleza. Nós vamos começar a falar agora do princípio da motivação das decisões judiciais. Vocês se lembram que nós falamos em sala da época da Revolução Francesa, dos ideais iluministas. A Revolução Francesa surge em oposição a um governo absolutista, onde o monarca podia tudo, ele se confundia, inclusive, com a figura do próprio Estado. Então, a Revolução Francesa acontece justamente para impedir essa atuação do Estado, para estabelecer um Estado de direito em que todas as pessoas se submetem às normas legais. E isso houve, logicamente, muita influência dos ideais dos iluministas, né? E então, logo depois, na segunda metade do século XVIII, e daí para frente, século XIX, século XX, nós temos que o princípio da motivação das decisões judiciais começam a ser e são grandemente é grandemente incorporado pelas grandes codificações pelo mundo. Por quê, gente? Justamente para nos proteger do arbítrio do juiz. Não adianta, por exemplo, trocar um déspota pelo outro. Então, a Revolução Francesa acontece na França para queda do absolutismo, em que o rei podia tudo e era o próprio Estado, se confundia com a pessoa do próprio Estado. Então, não havia limites para a atuação estatal. Sob influência desse pensamento iluminista, sob pensamento, influência desse pensamento de limitação do poder e supremacia da lei, que aí é a essência do constitucionalismo, começa então um movimento e começam a ser inseridas nas legislações e nas codificações processuais de todo mundo essa garantia, esse princípio da motivação das decisões judiciais. Por quê? Justamente para que o juiz não decida de acordo com o que ele achar melhor ou do que lhe der na telha. Não, ele precisa fundamentar, ele precisa motivar cada decisão que ele tomar no processo, demonstrando, inclusive, nessa sua motivação, que o andar do processo está respeitando as normas processuais, está respeitando a isonomia entre as partes, está respeitando o contraditório entre as partes, está, então, portanto, dando um tratamento isonômico e um tratamento que atende ao regramento processual, que atende à vontade da lei, que atende ao caminho estabelecido pela lei. Então, gente, a gente já leu há pouco o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que fala justamente da necessidade, fala da publicidade das decisões e fala também da necessidade de fundamentação de cada decisão que o juiz der num processo. Ele não vai decidir e simplesmente eu decido assim, artigo tal, da lei tal, ponto. Não, ele tem que explicar por que ele chegou naquela conclusão. Ele tem que motivar, fundamentar cada decisão que ele der no processo. E essa motivação, então, ela serve como fundamento, como um alicerce de determinado ato do juiz e permite a parte recorrer, conhecer os argumentos da decisão tomada pelo juiz e aí decidir, inclusive, pelo recurso ou não em determinada situação. Por quê? O juiz decidiu assim, mas por que ele decidiu assim? Ele decidiu assim por causa disso, disso, disso. Existe fundamentação? Sim. Então, quando a parte recorrer, ela vai impugnar cada parte da decisão do juiz. Olha, não está correto por conta disso, 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 disso. Eu entendo dessa forma, assim, assim.
possibilita e facilita, inclusive, o caminho da via recursal. E também possibilita, quando vocês vão ver agora, daqui a pouquinho, o duplo grau de jurisdição. O que significa isso? É um princípio que também temos, e a parte pode recorrer, e normalmente se recorre a um órgão superior. Esse órgão superior, quando for julgar, ele vai analisar a decisão e vai entender, de acordo com a fundamentação da decisão, ele vai entender a lógica que o juiz percorreu para chegar naquele resultado. E vai, a partir disso também, enxergar o argumento, o contra-argumento da parte que recorreu a respeito daqueles pontos. Então, para a segurança das partes, para impedir a atividade arbitrária dos julgadores, dando seriedade ao dever imposto constitucional. Lembrem-se, o Estado não proíbe a autotutela? Em regra, proíbe a autotutela. Então, em regra, também ele deixa à disposição do jurisdicionado, ele deixa à disposição da população que procure o judiciário para resolver os seus conflitos de interesse, qualificados por uma pretensão resistida. Lembram-se da definição de lide de Carnelucci que falamos em sala? Então, a partir do momento que ele tem as portas abertas para que a pessoa se valha da sua tutela jurisdicional, para que a pessoa procure a solução do seu conflito, ele precisa explicar como é que ele chegou na resolução desse conflito, dando transparência, dando lógica e racionalidade à sua prestação jurisdicional. Vamos ler agora o artigo 489 do Código de Processo Civil, que vai falar um pouco sobre como é que devem ser as decisões no processo civil. Vocês abram, por favor, gente, Código de Processo Civil, artigo 489. Vai falar em específico da sentença. Aliás, gente, antes de falar a sentença, deixa eu explicar para vocês. O juiz de primeira instância decide, põe fim à controvérsia a partir da sentença. É um ato decisório que põe fim à fase de conhecimento do processo. Depois nós vamos ter a fase executiva. Mas essa primeira fase de conhecimento, que é justamente em que a gente vai elucidar, vai trazer as provas, vai trazer os argumentos e os fatos para ele decidir quem tem razão, é a fase de conhecimento. Então, a sentença é o ato do juiz que põe fim a essa fase. Mas ele não vai decidir no processo apenas na sentença. Durante o curso do processo, então, por exemplo, se ele vai decidir pela inversão do ônus da prova, se ele vai decidir sobre uma questão de gratuidade judiciária, essas decisões que acontecem no curso do processo são chamadas decisões interlocutórias. E aí, quando a decisão é tomada por um órgão julgador superior, então, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça, na pessoa dos seus desembargadores, o nome dessa decisão é acórdão. Aqui, no 489, nós vamos ver quais são os requisitos, os elementos essenciais da sentença. Aqui é como se fosse uma receitinha de bolo do que tem que constar na sentença. Tudo bem? Acharam 489? Vamos ler. São elementos essenciais da sentença. Um relatório que conterá o nome das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. 3. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeteram. Parágrafo 1º. Não se considerará fundamentada qualquer decisão judicial
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, isso que eu acabei de explicar para vocês, qual é o tipo de decisão em cada fase do processo, tá? Então, não se considerar fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não pode ser uma decisão que sirva para qualquer um. Tem que ser o juiz tem que demonstrar, o julgador tem que demonstrar que ele leu, analisou todos os fatos daquele processo. As partes não estão ali brincando. As partes querem uma decisão efetiva e adequada ao seu caso concreto, né? 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, informar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, eles têm que... Lembram-se que falamos da congruência na última aula, sobre o princípio da congruência? O juiz tem que decidir de acordo com o que foi pedido e discutido nos autos. Ele não pode discutir, ele não pode decidir a mais, ele não pode decidir, não pode se valer de uma sentença extra petita, ou seja, além, ultra petita, desculpa, ultra petita, a mais do que foi pedido, nem extra petita significa nem fora do que foi pedido, e nem infra ou citra petita, ou seja, abaixo do que foi pedido. Ele tem que enfrentar tudo que foi pedido no processo pelo autor e tudo que foi discutido a partir da ampla defesa do contraditório por ambas as partes. E aí, 5. Se limitar a invocar o precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, não basta dizer, olha, eu decido assim porque existe uma outra decisão parâmetro de um caso similar que também decidiu dessa forma. Ele precisa explicar qual é a relação entre as duas decisões e os fatos que fizeram com que ele chegasse àquela decisão. 6. Deixar de seguir enunciados de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Imagina que uma das partes, gente, alegue e peça que o juiz julga de determinada forma, quando já existe um precedente na jurisprudência que o obrigue a assimilar a sua decisão àquele caso. Se ele dizer, não adianta ele dizer, não é o caso e ponto, ele precisa explicar por que não é o caso. Ponto a ponto, fundamentar a sua decisão. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a sua conclusão. E parágrafo 3º, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Lembra que falamos dele há pouco tempo, princípio da boa-fé processual? Então, no parágrafo 2º, gente, sobre essa colisão de direitos, nós vamos falar o seguinte, existem situações concretas em que há colisão de direitos. E aí, existe um direito de um lado, existe um direito de outro. Como é que o juiz vai decidir como aplicar a legislação nesse caso concreto? Então, imaginem o seguinte. Vocês já ouviram falar, eu não sei se eu já usei esse exemplo nessa sala de aula, mas vocês já ouviram falar sobre o direito à privacidade que as pessoas têm. E as pessoas públicas têm privacidade? Têm direito à privacidade? É um direito constitucional, é um direito fundamental
Está lá esculpido no artigo 5º também. As pessoas públicas têm direito à privacidade? Falamos sim nessa sala, lembrei. Tem sim direito à privacidade. Todo mundo tem direito à privacidade, mas a esfera da sua vida privada é menor que da pessoa comum, da pessoa que não é pública, tudo bem? Agora, lembrem-se no caso, eu não lembro qual foi o exemplo que eu dei na sala de vocês, mas imaginem que uma pessoa pública faça algo na varanda imagina só, vamos pensar numa celebridade, vai, em época de quarentena. Ou se não vocês se lembram, lembram-se que tinha no Pânico um quadro das sandálias da humildade? E aí o pessoal subia, punha um guindaste do lado do prédio da celebridade, lembram-se disso? Imagina que não é o pessoal do Pânico, algum paparazzi, alguma celebridade aí da vida, sei lá, Carolina Dickmann, Juliana Paz, como chama a outra? Paloma de Oliveira, Paola de Oliveira, enfim, está na sacada do seu prédio, lá no 20º andar, resolvendo tomar vitamina D, porque disseram que é bom por causa do coronavírus. E aí vai um paparazzi no prédio da frente, que tem também 20 e tantos andares, e fotografa e publica as fotos de biquíni dessa celebridade num site de fofoca. Você vai dizer, mas ela estava para fora do seu apartamento. Mas existe interesse público nessa notícia jornalística que justifique a atuação, a publicação da sua imagem? Eu tenho aí 2 direitos fundamentais em conflito. O direito à informação jornalística, aliás, gente, não sei se vocês já estudaram isso em direito constitucional, mas a base da opinião pública livre é uma imprensa livre. Então, nós temos o direito à informação, que significa o direito de nos informarmos, o direito de buscarmos a informação, de sermos informados, enfim, não vou entrar nessa aula de direito constitucional, mas é super interessante. No caso aí, então, existe também o direito fundamental da notícia jornalística, mas existe algum interesse público na foto da pessoa que, embora não estivesse dentro da sua casa, estava na sacada, estava dentro do seu ambiente privado? Então, aí o juiz, na hora de decidir, ele vai ter que discutir por que o direito à privacidade, e eu penso que nesse caso o direito da privacidade da celebridade vai prevalecer ao direito à informação jornalística, ou o direito da informação jornalística. O juiz vai ter que explicar por que ele chegou nessa conclusão de que nós temos aqui 2 direitos colidindo. Por que a privacidade vai se sobrepor ao direito da notícia jornalística? Tudo bem? Entenderam até aqui? Ninguém se manifesta, é difícil de saber se vocês entenderam ou não. Esse parágrafo 3º que eu acabei de ler está dizendo exatamente isso. Quando existe uma colisão de direitos, na sua ponderação, o juiz vai ter que explicitar por que ele chegou naquela conclusão. Entendem, gente? Bom, vamos continuar então. Aqui nós já lemos. E aí o princípio do juiz natural, gente. O princípio do juiz natural é uma decorrência do Estado de Direito. Peraí. No artigo 5º, inciso 37 da Constituição, está expresso e claro que não haverá juízo ou tribunal de exceção.
na época do regime militar, nós tínhamos aí juízos e tribunais de exceção. Então, o legislador constituinte originário achou por bem, quando da promulgação da Constituição, deixar claro, expresso, a garantia de que não haverá um juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso, gente, demonstra também isonomia. Isso demonstra que a lei vai tratar igualmente os iguais. Isso demonstra justamente que todos estão abaixo da supremacia da lei. Existe aí uma limitação de poder, essência do constitucionalismo, limitação de poder e supremacia da lei, tá? No caso das causas cíveis do processo civil, tem o artigo 42 que diz: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvadas as partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Gente, lembrem-se que falei de o processo ser o caminho a seguir, e esse processo tem um caminho a seguir e ele é determinado pelas regras processuais, pelas normas processuais. Ou seja, esse caminho já está estabelecido pela lei. Da mesma forma, a distribuição de competência para dizer qual é o juízo competente para julgar, qual é o juízo natural daquele caso, também está estabelecido pela legislação. Onde é que a gente vê, gente? Não. Onde é que a gente vê, por exemplo, o estabelecimento de competência nas causas cíveis? A gente vai ver quem é o foro competente, tanto no Código de Processo Civil, quanto na Constituição Federal. Quando a gente olha lá no artigo 102, 105 da Constituição Federal, a gente vai ver quais são as competências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. No Código de Processo Civil e na lei infraconstitucional, como a Lei 8.099/95, enfim, em outras legislações impostas, a gente vai ver a determinação da competência do juiz para a gente ter efetivada essa garantia do juízo natural. Ninguém vai ser processado senão pela autoridade competente. Então, por exemplo, se você tem um caso de uma... Vocês já viram, certamente já viram num contrato que a eleição de foro, por exemplo. As partes elegem para a resolução de qualquer conflito advindo deste contrato o foro da comarca de Jaú, por exemplo. Isso significa que as partes possibilitadas pela lei, essa instituição de cláusula de foro é prerrogativa do nosso direito, nosso sistema normativo determinou essa possibilidade, então diz que as cláusulas, as partes instituem o foro de eleição à comarca de Jaú, por exemplo. Então, o foro competente é a comarca de Jaú. Por exemplo, no caso em que se tratar de um crime de um membro do Congresso Nacional. Quem vai julgar essa situação? Quem é o juízo competente, o juízo natural garantido pela Constituição para julgamento, para aferição daquele caso? Nós vamos ver a norma constitucional que diz a respeito de quem é o competente foro para tratar daquele assunto. Então, vejam, quando a gente está falando de competência, a gente já está falando de algo que está estabelecido em lei, que está estabelecido na regra processual, para que, continuando dizendo aquilo que já falávamos, o caminho processual seja um caminho seguro, seja um caminho determinado, que não seja feito de acordo com a vontade das partes ou do juiz o que lhes der na telha, o que lhes der na cabeça. Não, eles têm que fazer exatamente o caminho processual que foi imposto pela legislação. Tudo bem até aqui, gente?
E aí, peraí. E aí a gente vai falar do princípio do duplo grau da jurisdição. Artigo 5º, inciso 56 da Constituição, que diz assim: ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio você já conhece, já viram anteriormente como devido processo legal. Somado a ele, mais as atribuições lá do 102 e do 105 da Constituição, vocês veem que existe um princípio implícito. Quando a gente fala, por exemplo, da competência recursal do STJ e do STF, a gente está dizendo que, somado a esse devido processo legal que está no artigo 5º, inciso 56, existe um princípio implícito. Em nenhum lugar vocês vão ver, tem claramente dito, estabelecido, que existe um duplo grau de jurisdição. Expressamente com essas palavras, mas a sistemática, uma análise sistemática da Constituição e da legislação processual nos faz chegar a esse princípio implícito que é reconhecido tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina. Então, não é a professora Juliana que está falando, os processualistas todos e os julgadores, inclusive a nossa Corte Suprema, o guardião da Constituição, que é o STF, reconhecem a existência desse princípio implícito, que é o princípio do duplo grau da jurisdição. E por que ele existe, gente? Como falamos já no começo da aula, qualquer pessoa é passível de erro. Os julgadores não são diferentes. Então, o juiz pode errar? Pode, claro que pode. Desembargador pode errar? Pode. Então, e aí, como é que a gente faz? Se a decisão for equivocada, a gente vai se valer do duplo grau de jurisdição, a gente vai recorrer. Em regra, esse recorrer é para uma instância superior. Mas, como disse, em direito, normalmente a gente tem exceção. Então, a regra é para um órgão superior. Então, por exemplo, se você teve uma sentença de primeira instância aqui, o juiz civil da comarca de Jaú, por exemplo, você vai recorrer, se ele sentenciou e você não gostou da sentença, você vai apelar e essa apelação vai ser analisada e julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Todavia, existem, por exemplo, situações em que não há essa regra de superioridade. Quando a gente fala no juizado de pequenas causas, nós temos o direito ao duplo grau de jurisdição, sim. Então, imagine uma sentença no juizado de pequenas causas. Você vai poder apelar? Você vai poder recorrer dessa sentença? Sim. Só que não vai para uma instância superior. Vai para um colegiado, que é um grupo de juízes da mesma instância que o do juizado especial que julgou seu caso, então vai ser um colegiado de juízes de mesma instância, mas não vai ser um órgão superior que vai apreciar a sua apelação, aí o seu recurso no juizado especial de pequenas causas, tá? Da mesma forma, quando você, por exemplo, recorre de uma decisão que foi proferida, ela é uma decisão, uma causa que originariamente é julgada pelo STF, por exemplo. Para quem você vai recorrer? Não tem instância superior. Mas você pode apresentar algum tipo de recurso? Sim, você pode apresentar algum tipo de recurso. Por exemplo, embargo de declaração. Quem vai apreciar os embargos de declaração? Normalmente, o próprio emissor daquela decisão, mas isso vale não só para o STF, mas para todos. Desculpa, o exemplo não foi feliz. O embargo de declaração é sempre a mesma, foi a autoridade que proferiu a decisão e que vai julgar. Então, esse exemplo não foi bom, desculpa, gente. Mas, no caso, por exemplo, de matéria originária do STF, imaginemos um outro tipo de recurso. É ele mesmo que vai julgar, né? Porque não existe uma instância superior a ele. Tá bom? Então, vamos passar para o
princípio seguinte, que é o princípio da vedação das provas obtidas por meio ilícito. Professora, Gente, oi. como eu vou saber quando o órgão vai, quando, tipo, dependendo da situação, como eu vou saber que o órgão vai ser superior ou vai continuar na mesma instância? A regra é a instância superior, mas isso vai estar disposto, por exemplo, se for uma causa civil, no Código de Processo Civil, tá? Ah, entendi. Então eu tenho que achar lá, entendi. A regra vai ser a instância superior, tá? A exceção, eu só contei que existe exceção, mas a regra sempre vai ser recorrer para uma instância superior. Então, mas eu queria saber onde achar essa exceção. Então, eu posso, dependendo de se vai ser civil ou outra coisa assim, eu posso achar lá no código mesmo. No próprio código você vai Exceção. achar. No próprio código Então, você tá vai certo. achar. Obrigada. Imagina. Gente, eu vou pedir licença, eu acho que a bateria do meu Note tá com 30%. Acho que é melhor eu ligar na tomada. Bom, vamos em frente. A hora que eu chegar no 20, eu peço licença e vou ligar. Bom, enfim. Agora nós vamos falar sobre o princípio da vedação das provas obtidas por meio ilícito. Isso aqui é fundamental que vocês saibam, não só para o processo civil, mas também para o processo penal e os outros tipos de processo. Por quê, gente? A Constituição diz expressamente, no artigo 5º, inciso 56, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Gente, vocês já viram, por exemplo, vocês vão ver na sua aula de constitucional que nós temos direito ao sigilo das comunicações telefônicas. Em algumas situações, vocês veem que a comunicação telefônica, quando for só nessas situações, tá? Para investigação ou processo criminal, o juiz pode autorizar a quebra do sigilo telefônico, tá? Mas é o juiz que tem que autorizar numa situação de processo ou investigação criminal. Por quê? Porque a pessoa tem o direito ao sigilo das suas comunicações, direito à privacidade previsto constitucionalmente, tá bom? Imaginem vocês que vamos pensar numa situação que é corriqueira. O marido ou o companheiro da mulher não aceita o término da relação e começa a ameaçá-la. E aí começa a ligar, ela vai para a casa da mãe dela e ele começa a ligar na casa da mãe dela e a proferir ameaças de morte, inclusive, para ela. Como é possível, por exemplo, ela se valer da gravação dessa ameaça, ela mesma grava ele ameaçando, sem contar para ele que está gravando? É possível ela gravar essa ameaça e depois levar ao juiz e pedir, por exemplo, proteção judicial com base na Lei Maria da Penha? Olha, gente, é o seguinte, vocês vão ver, essa prova, então, em tese, ela foi obtida por meio ilícito. Por quê? Porque não foi um juiz que determinou a quebra do sigilo das comunicações. Mas, possivelmente, se ela falasse, espera aí que eu vou te gravar, ele não iria falar, certo? Vocês vão ver que existem 3 correntes doutrinárias a respeito do uso da prova obtida por meio ilícito, tá? São 3 correntes doutrinárias e tem uma que prevalece no nosso ordenamento hoje, ela é a mais reconhecida pela doutrina. Vamos passar para frente, depois eu volto aqui no... Vamos ler aqui o artigo 369 do Código de Processo Civil. Agora nós estamos falando de prova num processo civil. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, então, meios legais, não meios ilícitos, bem como moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para
provar a verdade dos fatos em que se funda o seu pedido ou defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Imagina, antes da gente entrar nessa questão, guarda aí o exemplo da mulher que está sendo ameaçada pelo marido, tá? Agora, imagina uma situação diferente. Uma pessoa que vai pensar. Você é vendedor e o seu superior te prometeu, por exemplo, uma comissão no caso de você atingir tal meta. Mas essa comissão foi prometida numa ligação telefônica que você gravou e não contou para ele que estava gravando. Essa prova vai poder ser admitida, por exemplo, num processo de cobrança de comissão dos valores que ele estava te devendo? Não, não pode, porque é um processo, não é um processo criminal, e essa prova foi obtida por meio ilícito. Por quê? Porque nós temos o direito, nós temos assegurados constitucionalmente o direito ao sigilo das comunicações telefônicas, tudo bem? Aí nós temos 3 correntes doutrinárias. A primeira corrente doutrinária diz o seguinte, que em hipótese nenhuma a prova obtida ilegalmente pode ser utilizada no processo. Em nenhum processo ela não admite o uso da prova obtida por meio ilícito. E aí, dessa teoria, nós temos a sua derivação, que é chamado fruto da árvore envenenada. Então, o que significa? Se a prova obtida por meio ilícito, ela tiver desdobramentos, todos os seus desdobramentos devem ser desconsiderados, porque ela foi obtida por meio ilícito. Uma segunda corrente entende que é possível acertar a prova obtida por meio ilícito em todas as situações, mas tem que apenar aquele que praticou o ato ilícito. Então, assim, você aceita a prova e pune aquele que se utilizou, que agiu ilicitamente. E aí nós temos uma terceira corrente doutrinária, que essa é a preponderante hoje na nossa sistemática, no nosso ordenamento, que diz que assim a análise deve ser caso a caso. Caso a caso, o juiz vai ponderar se vai aceitar ou não a prova ilícita. Lógico, com a possibilidade de punição de quem agiu ilicitamente. Mas nós temos que analisar se no caso concreto, se era o único meio, por exemplo, de demonstrar o que estava querendo se comprovar. Então, imaginem essa situação do marido que eu contei para vocês, que estava ameaçando a esposa e ela o gravou. Existem constitucionalistas, inclusive, que dizem que numa situação que o crime só vai conseguir se comprovar e ser afastado se o gravar sem que ele saiba, essa prova deveria ser aceita. No caso dela, se ela não gravar o marido, como é que ela consegue comprovar a ameaça sem falar para ele? Ele não vai falar, olha, só um minuto que eu vou gravar você me ameaçando para pedir proteção, para pedir que você seja processado. É lógico que ele não vai ameaçar. Então, nesse caso, aí os critérios para a preponderância dessa terceira corrente são estabelecidos também. Então, essa terceira corrente entende que nós vamos analisar caso a caso se pode ou não utilizar a prova obtida pelo meio ilícito, mas nós temos que analisar. Existe algum outro meio de se demonstrar aquilo que se quer provar? Não, não existe. Bom, então já um critério está atendido. Outra coisa, o bem da vida, objeto que está sendo objeto da tutela da prova, que a prova está protegendo, ele é mais digno, ele é mais importante do que o bem da vida que é violado pela ilicitude da prova, nesse caso.
nós estamos protegendo aqui, no caso dessa pessoa, dessa esposa? Nós estamos protegendo a sua vida, a sua integridade física, a sua saúde. Isso é mais digno, é mais importante do que o direito à privacidade, o direito ao sigilo das comunicações telefônicas do marido, por exemplo? Sim. Então, segundo critério atendido. Punibilidade. É possível tomar providência em relação a quem praticou o ato ilícito? Nesse caso aqui, eu não entendo que exista alguma providência a ser tomada em relação a ela, mas isso também é um critério que parte da doutrina estabelece aí para a preponderância da terceira corrente. E num processo criminal, a utilização no processo criminal, ela só pode ser aceita para beneficiar o réu ou o acusado, segundo o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, a gente julga em favor do réu, jamais para prejudicá-lo. Justamente, gente, porque a liberdade é um direito fundamental, um dos mais caros ao homem. A gente agora está vivendo esse período aí de quarentena, e a gente está, graças a Deus, na nossa casa, e, sinceramente, para mim, a minha casa é o melhor lugar do mundo. Então, a gente está preso, mas está preso no melhor lugar do mundo. Agora, não se pode falar da mesma... E a gente está vendo o quanto é difícil não ter esse direito de locomoção, de ir e vir. Agora, imagina você ser trancafiado ou trancado numa cadeia. Isso não deve ser fácil, né? E se existe dúvida, toda a doutrina criminal processual do mundo inteiro utiliza esse brocardo latino. Lembra que eu falei para vocês do brocardo latino? Indúbio pro réu, em dúvida em favor do réu, justamente para que não se condene inocente. Se não deu para provar, a gente presume a inocência. Então, nesse caso, a prova ilícita num processo criminal, ela só pode ser utilizada para beneficiar o réu, jamais para prejudicar. Tudo bem até aí, gente? Vocês estão entendendo? Sim. Vamos. Beleza, obrigada. E aí, gente, a gente vai falar do último princípio, que é o princípio do livre convencimento motivado, que ele está intimamente ligado àquele princípio da fundamentação, da motivação das decisões judiciais que a gente já viu há pouco. Esse princípio do livre convencimento motivado, a gente pode percebê-lo no artigo 371 do Código de Processo, que diz o seguinte: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Gente, esse princípio faz com que haja um prestígio à racionalidade. O juiz tem que mostrar por que ele ficou convencido de maneira racional. Por quê, gente? Nós temos aí princípio do contraditório, da ampla defesa, princípio da isonomia, princípio da fundamentação das decisões judiciais, uma série de princípios, uma sistemática toda dizendo que o juiz não pode pensar o que ele acha que é melhor. Ele tem que comprovar na sua decisão que ele fez a melhor opção racional e a opção que segue todos os parâmetros estabelecidos pela legislação. Ele tem que mostrar que ele seguiu as regras processuais e que ele concretizou o direito material. Não é simples, gente, parece óbvio que a gente fala, mas é lógico que o juiz tem que decidir de acordo com a lei e não com a sua consciência. Mas, infelizmente, a gente vai ver que na prática, no dia a dia, o que tem acontecido muitas vezes não é isso. Primeiro, o juiz decide e depois ele tenta achar as motivações
ele decide o que ele acha de acordo com seus parâmetros morais, de acordo com seus parâmetros, a sua consciência. E depois ele procura a sua fundamentação legal para esculpir a sua decisão, para fundamentar a sua decisão. Não, deveria ser o inverso. A gente não está pedindo que o juiz deixe de ser humano, de jeito nenhum, não é isso. Mas ele não pode julgar de acordo com a sua leitura de mundo, com a sua consciência, com os seus preconceitos. Ele precisa utilizar-se de um parâmetro legal. Por quê, gente? Porque isso dá segurança ao processo. Voltando, imaginem o seguinte, numa situação em que a maioria das pessoas acha que alguém é culpado num processo criminal. Imagina no caso de um político. Alguém aqui, por exemplo, pode pensar que está muito óbvio que o Lula é culpado, que o Lula roubou. Tá, não tem problema, você tem direito de achar isso, mas o juiz ele não pode achar isso só. Ele tem que encontrar provas e argumentos racionais, porque ao Lula e a qualquer outro político e a qualquer outro ser humano é garantido constitucionalmente um devido processo legal, ou seja, um processo que siga as normas processuais estabelecidas na Constituição e na legislação. Então, não pode decidir de acordo com o que você acha, de acordo com o que você tem convicção. Pode até coincidir com a sua convicção as provas e toda a discussão narrada no processo. Pode até coincidir, mas se não coincidir, você deve optar, o julgador deve optar pela decisão racional, pela decisão que a lei aponta. Não entender, não sei se vocês conseguem, se alguém de vocês já teve essa experiência de que um juiz decida fora da racionalidade ou de acordo com a sua leitura de mundo. Eu vou contar um exemplo para vocês, tá? É um processo civil, uma ação revisional de alimentos. Isso eu estava lá no comecinho da minha carreira de advocacia, lá era o que, 2003, 2004, e eu fazia parte naquela época do convênio da OAB com a Procuradoria. Quem assistiu a aula inaugural do professor Júlio, né, assistiu e soube um pouco sobre essa questão da assistência judiciária. Então, naquela época, hoje o convênio é com a Defensoria Pública. Naquela época, não existia Defensoria Pública em Jaú, então o convênio era com a Procuradoria. As defensorias não estavam implementadas ainda. Aí, gente, eu fui nomeada para defender os interesses de um pai, de uma criança, que a mãe, representando a criança, entrou com uma ação revisional, ou seja, para aumentar a pensão alimentícia, porque entendia que o valor que esse pai estava pagando era pouco. E realmente era. Só que o pai era lavrador, cortava cana. A mãe também era lavradora, cortava cana. Eles moravam no distrito de Potunduva, que quem conhece a realidade aqui em Jaú sabe que é um distrito que engloba muita gente que passa por dificuldades financeiras, certo? Ok. Então, eu fui nomeada para defender o pai nessa ação revisional de alimentos. O juiz marcou a audiência de tentativa de conciliação para ver se havia aí um acordo entre as duas partes, se o pai podia aumentar um pouco, se a mãe cedia um pouco, enfim. Naquela época, nós não tínhamos o novo CPC, não havia a figura do conciliador, do mediador, nem era dessa forma que ocorriam as audiências, mas havia já a audiência de tentativa de conciliação. Naquela época, essa audiência deveria ser conduzida por um juiz, o que não aconteceu. O escrevente, que trabalhava no gabinete, é quem foi conduzir essa audiência. O juiz, ele está aposentado, nem está mais aqui em Jaú, mas era uma figura folclórica.
Dizem as más línguas. Gente, espera aí que eu vou colocar o computador para carregar, porque agora deu sinal de que baixou muito a bateria. Só um minutinho, por favor. Mas dizem as más línguas que ele ia sempre a favor do direito da mulher. Sempre, sempre, sempre. Espera aí, eu já conto para vocês como continua essa história. Bom, aí, gente, o juiz não estava na sala, de audiência. Mas aí ele entrou e passou. E ele viu, então, estávamos eu, meu cliente, a mãe da criança e o advogado dela. E ele, para surpresa de todo mundo na sala, virou para o meu cliente e falou assim: olha, perguntou para o escrevente do que se tratava aquela audiência. Aí o escrevente explicou mais ou menos. Aí ele virou para o meu cliente e falou assim: olha, se eu fosse você, aceitaria o valor que ela está propondo, aceitaria o acordo que ela está propondo. Porque se eu for fixar, pode ter certeza que eu vou fixar muito mais do que isso. Sabe por quê? O seu filho está numa idade em que ele tem necessidades. Ele não quer qualquer que chute, ele quer uma roupa de marca. Nada mais triste para um pai que o filho querer alguma coisa que os amigos têm e o filho o filho querer algo que os amigos têm e o pai não lhe dar. Gente, isso aconteceu. Eu não vi. Ninguém me contou. Isso eu vivenciei. Nós estávamos falando da realidade de duas pessoas lavradoras que, assim, era uma situação muito difícil para ambas. O pai estava naquela situação de vender o almoço para comprar a janta. E aí o juiz, fora da realidade fática, promove uma, entre aspas, ameaça ao meu cliente e diz que o filho dele quer roupa de marca, que o filho dele tem que ter todos os desejos atendidos. Gente, assim, é muito distante de uma realidade, da realidade que ele estava julgando a sua leitura de mundo. Então, quando eu digo para vocês que a lei nos protege, quando a lei regra o caminho a seguir, é justamente para nos proteger do arbítrio, da volubilidade do ser humano. Juiz erra, advogado erra, todo mundo erra. Só que o julgador, quando ele vai julgar uma situação num processo, ele precisa estar adstrito, vinculado às regras e leis processuais e leis de direito material e aos fatos narrados naquele processo. E ele não pode fazer uma leitura dos fatos do processo a partir da sua realidade, que foi o que aconteceu. É lógico, o filho do juiz vai querer roupa de marca, o filho do juiz quer ter todos os desejos atendidos. Agora, numa situação da realidade daquelas pessoas que estavam ali litigando, não tinha sentido nenhum falar em roupa de marca, falar em desejos atendidos. A pessoa precisava ali, a primeira coisa, estava lutando pela sobrevivência. Então, infelizmente, isso assim, eu digo em qualquer situação, mas no caso dos juízes, eles podem estar distantes da realidade em que as partes vivenciam. Por isso é que existem os princípios e regras processuais e de direito material, mas em especial as processuais, para garantir que a sua atuação, o seu caminho percorrido, vá respeitar exclusivamente as normas do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico. Tudo bem até aqui, gente? Eu queria
aqui, nessa aula, nós encerramos a questão dos princípios que regem o processo civil, mas, e aí, no caso, a gente falou em especial do princípio da cooperação e dos princípios que têm raiz constitucional, dos princípios processuais do processo, e aí do processo como um todo. Eu quero abrir agora para as dúvidas. Alguém tem dúvida? Gente, vocês estão aí ou vocês estão dormindo? Aparece? Eu tô aqui, mas acho que ficou tudo muito bem explicado. Obrigada. Quem mais? Tem alguém? Tem Tô mais aqui alguém? também. Mesmo que não seja dessa aula, se vocês tiverem dúvidas de aulas anteriores ou Eu das também, aulas... de momento, não tenho nenhuma dúvida. Gente, então eu vou pedir, eu não sei se vocês conseguem fazer isso ao mesmo tempo. Vocês conseguem abrir o AVA de vocês enquanto vocês continuam aqui? Vê se vocês conseguem. Veja se vocês... Abram, por favor, após a aula 4 e após a aula 5. Os exercícios? Após a aula 4 e após a aula 5. São 2 exercícios. Assim. Abriram? Estão abrindo? Quem achar, por favor, se manifesta. Alguém achou já? Achei da aula 5. E da aula 4 ainda não? Também, já tenho um print. Tá. Também. Então, gente, vocês viram, são 2 perguntas em cada aula, tá? É lógico que essas perguntas, elas devem ser respondidas de acordo com o que foi dado em aula. Eu não estou perguntando nada além disso. Com exceção do caso da arbitragem, que vocês vão ter um exercício aí de pensar e devem pesquisar a lei de arbitragem também, mas fora essa pergunta, que vocês vão ir um pouquinho além do que foi falado em classe, as demais, as outras 3, vocês respondem com facilidade a partir das aulas que tivemos e do material que já está disponibilizado. Então, gente, como a nossa matéria, ela é uma matéria que exige, não só essa, né, as demais também, mas é que as demais, vocês entram no AVA, já tem um exercício pronto e vocês têm um tutor, inclusive, e o próprio sistema corrige, não é isso? Essa matéria, a minha matéria, quem vai corrigir esse exercício sou eu. E vocês precisam dessa pontuação, além da prova, tá? Para compor a nota de vocês. Então, para que dê tempo da gente fazer isso, eu estou pedindo que vocês me encaminhem nesse e-mail. Estão vendo aqui o e-mail no slide? juizarcegala@hotmail.com. Estão vendo? Está aparecendo para vocês? Não, tá no slide 2 aqui. O meu também. Na sala de reunião não está aparecendo mais o slide? Tá no slide, Tá no slide 2. número 2. No 2? Uai, que estranho, eu tô no 1. Vou baixar de novo. Peraí. Só um minutinho que eu vou carregar de novo para vocês terem aí marcados. Apareceu? Slide 1? Agora sim, professor.
Então, olha Tá só. certo. juizarcegala@hotmail.com. Eu peço que até dia 8/4, então até quarta-feira que vem, vocês me encaminhem essas respostas das 4 perguntas. Pode ser, gente? Podemos Pode combinar sim. isso? Então, tá bom. Olha, de toda forma, eu digo a vocês que eu continuo à disposição por e-mail. Vocês sabem, eu tenho deficiência auditiva, tenho alguns alunos que pediram o meu telefone, mas eu peço desculpas por não fornecê-lo, mas telefone para mim é uma coisa muito complicada. E assim, como eu disse, o meu home office, eu estou trabalhando muito, muito, muito mais do que se a gente estivesse em tempos normais. Graças a Deus vai passar, então assim, continuo à disposição por e-mail, se tiverem alguma dúvida. Queria dizer a vocês que foi muito legal essa interação aqui que a gente teve, ainda que pequena, mas já é melhor do que falar só para a câmera. Terrível, me perdoem os vídeos. Assim, meu filho mais velho ficou todo empolgado quando viu que eu tinha um canal no YouTube. Mamãe, você vai virar YouTuber? Mas não levo jeito para coisa. Meu negócio é contato pessoal, é contato com gente. Então, só saber que vocês estão aqui foi muito, muito bacana para mim. Espero encontrá-los na quinta-feira que vem de novo. Peço, por favor, que vocês façam aí uma rede de solidariedade, ajudando aqueles que não tiveram condição de assistir a aula. Eu vou subir o link da gravação daqui a pouco para o sistema também, para disponibilizar para eles, tá? Mas eu queria que vocês os avisassem, coloca no grupo do WhatsApp da sala, por favor, desse exercício que tem que ser entregue, desses exercícios no plural, são 2, né? 4 perguntas em 2 pós-aulas, que devem ser entregues até o dia 8. Ajudem seus colegas e, por favor, digam para que acessem o AVA, Desafio Nota Máxima, enfim. Vamos nos ajudar a manter as atividades mais próximo do normal que a gente consiga, né? Não vai ser totalmente normal, mas por prudência, por inteligência e logo vai passar, se Deus quiser. Tudo bem, gente? Alguma outra dúvida? Professora, eu tô com uma dúvida em relação à pergunta número 2 da aula 5. Eu não Tá. compreendi muito bem. Leia, por favor, que eu não vou me lembrar. Relacione os princípios processuais que você aprendeu até agora, explicitando também os dispositivos legais que fundamentam a cada um. Tá. É o seguinte, boa pergunta. Eu quero que vocês relacionem todos os princípios que nós já vimos até agora. Então, por exemplo, vamos começar. Você já tem princípios que foram vistos antes dessa aula. Mas, por exemplo, aqui, ó, princípio da duração razoável do processo. Você vai citar princípio da duração razoável do processo. Qual é a base legal dele? Onde é que ele está na lei? Você vai dizer artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal e artigo 4º do CPC. Entendeu? É uma Eu só preciso forma... citar onde ele está na lei e eu preciso explicar também o que eu entendi, é isso. Fala um pouquinho, né, a respeito. Você vai dar o nome dele, fala um pouquinho a respeito dele, fala onde ele está na lei. Entendi. Tá bom, obrigado, professora. O que mais? Mais alguma dúvida em relação às questões? Não, era só essa mesmo. Professora, É. na primeira pergunta, na situação, o juiz proferiu a sentença em favor da Joana sem ouvi-la previamente. Isso pode se encaixar no princípio do contraditório e ampla defesa? Isso, aí você vai me explicar, então, se ele agiu certo ou não, e vai explicar o que você já entendeu aí. Eu não sabia se eu colocava essa parte ou não. Só que, gente, é o seguinte, ó, quando vocês vão escrever qualquer coisa, inclusive respostas à professora e qualquer outro professor, vocês pressupõem que a gente não mora na cabeça de vocês. E isso parece óbvio, mas não é. Nesses muitos anos de docência, a gente vê o aluno respondendo assim, sim, não,
ou faz uma indicação qualquer. Não, elaborem uma resposta completa. O juiz não agiu corretamente porque afrontou, tá bom? Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Não? Bom, gente. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Não? Não. O microfone da Micaele vai e volta direto. Sério? Eu nem tô mexendo. Mas ele vira e mexe, ele abre aqui para mim. Aí eu acho que você vai fazer uma pergunta e aí eu vejo que ele ficou mudo de novo. Ah, Bom, não. Nem tô mexendo. tá. Ninguém mais, gente? Então, eu vou agradecer vocês, desejar uma super boa noite. Até quinta-feira que vem. Lembrando que até quarta vocês têm que me mandar no e-mail a resolução das questões. Tudo bem? Então, boa noite, viu, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite, professora. Minha filha Obrigada, adorou a sua aula, viu? obrigada, que bom.